Fica bom, Obrigadão, Túlio. Túlio. Glória. Ó, vou passar agora o... Sim, sim. Vou passar. João deu uma travadinha. Acho que ele caiu. Gurias, acho que uma de vocês tem a vinheta para passar? Um minutinho, gente. A gente já vai passar a vinheta. Infelizmente, esses problemas técnicos acontecem, né? Tudo. Ou foi falar que aconteceu, oh meu Deus. Tá bom, vou compartilhar aqui a tela, vamos ver se agora vai. Share screen. Quando começar, vocês me dizem, tá? Se tá compartilhando ou não. Tá compartilhando? Tá entrando alguma coisa. Ah, tá. Foi? Tá dando para ver? Ainda tá uma mensagem que Ecofalante, UFO, começou a compartilhar a tela, mas não tem uma tela compartilhada ainda. Tá, Agora sim. tudo bem então. Então essa é a vinheta, né, do programa da Ecofalante Universidades. É uma... Deu para ver certinho? Perfeito, então vamos começar agora. Boa noite, né? Meu nome é João Vitor e eu estou representando os realizadores dessa atividade. E, de novo, eu desejo boas-vindas a todos vocês. Esse aqui é o 7º debate realizado pela Ecofalante UFO, uma mostra de cinemas e documentários socioambientais promovidas pela Diretoria de Cultura e PETs da Universidade Federal de Berlândia, a UFO, em parceria com a 10ª edição da mostra Ecofalante de Cinema. Antes da gente iniciar a atividade, é importante ressaltar que, em relação à emissão de certificados, os participantes que tiverem interesse em recebê-lo devem preencher um formulário com a lista de presença e uma pesquisa de opinião, que será disponibilizado no final da palestra. Os certificados serão emitidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO e ficarão disponíveis para download por meio do Sistema de Extensão da Universidade, o CIEX. Lembrando também que nossa próxima atividade vai ocorrer no dia 2 de setembro, ou seja, amanhã, e vai ser referente ao filme Não Toque, é Drag. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, que vai ter vários debates muito interessantes para acontecer ainda. Agora, a gente vai dar início ao debate sobre os 2 filmes Ativistas Animais e Res Creata. Hoje, a gente conta para conversar com a gente com o Dr. Frank Alarcon, que é bacharel em Ciências Biológicas pela Unicamp, mestre em Físico-Química pela USP São Carlos e com PhD em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela UF. Ele também é coordenador nacional da ONG britânica Cruelty Free International, voltada ao trabalho pelo fim do uso de animais na experimentação científica. Além disso, ele é membro fundador da ONG Instituto Luiza Mel de Assistência aos Animais e Meio Ambiente. Tem como foco atual de pesquisa a ética animal, bioética, filosofia da ciência e neurociências. Participa também aqui com a gente a doutora Eveline Paludo, né? Doutora Eveline Paludo, advogada animalista, co-diretora da ANA, pós-graduada em Direito Aplicado pela EMAP, especialista em Direito Animal pela ESMAF, Uninter, fundadora e coordenadora da ONG Sou Amigo, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Paraná e subseção Cascavel. Então, sejam bem-vindos, Frank e Eveline.
deem um oizinho aí. É um prazer ter vocês com a gente. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa antes da gente iniciar o debate, podem se sentir à vontade. Obrigado, João Vitor, obrigado a todos que organizaram esse evento. Para mim é um prazer sempre colaborar e, de alguma maneira, compartilhar aquilo que a gente, né, a Eveline, eu e vários outros colegas, a gente discute nesse setor. E eu acho que a melhor maneira de aprender é justamente compartilhando. Toda vez que a gente conversa com novas pessoas, a gente também aprende a olhar os nossos problemas, as nossas argumentações de uma outra forma e, no melhor dos casos, fortalecer aquilo que a gente defende. Eu queria fazer uma observação, é uma correção, na verdade. Eu não estou mais representante da Cruelty Free International no Brasil, continuamos amigos, tivemos uma parceria de 7 anos, mas hoje eu saí dessa posição e hoje sou conselheiro, sou membro do Conselho Internacional de uma outra ONG de proteção animal chamada World Animal Protection. Mas todas essas entidades conversam entre si, são parceiras, porque a luta é uma só, que é justamente a defesa dos vulneráveis não humanos. Tirando isso, o resto está certinho. Grande abraço. Que bom, já conta, né? Já fez parte, então, enfim, obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre o ativismo animal e todo o impacto que isso causa, porque é muito importante falar disso para todos, para que as pessoas percebam a grandiosidade de cada ação, né? E eu vejo isso muito no Frank, né? E para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com ele, né, ladeando ele aqui, porque toda vez que eu converso com ele, que a gente troca uma ideia, que ele me dá o posicionamento dele sobre algum assunto, eu cresço. Então, participar desse evento aqui em parceria com vocês e ao lado dele, para mim, é uma honra. Eu já percebi que vocês se conheciam. Que bom que a gente está aí nesse momento de grande oportunidade de conhecimento, né? Então, eu queria, de novo, salientar. Quem quiser participar, pessoal aqui, ó, que está aqui presente na reunião, participem, sabe? Vocês podem enviar perguntas pelo chat, que a gente vai ter um espaço de bate-papo para responder elas. Ou se sentirem vontade de falar algo a respeito, é só colocar no chat que você quer falar e já eu te dou a permissão para a fala. No mais, eu espero que vocês tenham uma ótima experiência e aproveitem ao máximo esse momento. Então vamos lá. Produzido pelo ator e ativista Joaquin Phoenix, o ator de Coringa, que muitos aí devem conhecer por esse papel no cinema, ao longo da vida, o documentário The Animal People, ou Ativistas Animais, conta a história de 6 advogados determinados a expor o maior laboratório de testes em animais do mundo, e uma indústria igualmente determinada a deter esses ativistas. Então, para começar, eu gostaria de ler uma afirmação aqui, né, sobre esse documentário, que é a seguinte afirmação: The Animal People é um retrato arrepiante do que acontece quando o ativismo sacode as instituições de poder. E, sobre essa afirmação, eu queria saber qual é o pensamento do Frank, se essa afirmação faz sentido para ele, e pode ficar à vontade, Frank. Bom, obrigado. Sim, faz todo sentido. Apenas para contextualizar, eu sou biólogo, eu sou uma pessoa que vem do universo da ciência, então eu frequentei laboratórios a vida inteira, os mais diversos tipos, aprendi diversas técnicas, e desde que eu ingressei na universidade, eu tinha lá meus 17 anos, hoje eu estou com 48 praticamente, eu já entrei na universidade com o objetivo de combater, entender e, mais do que tudo, expor o que era feito com os animais dentro desse ambiente, um ambiente científico. Obviamente que, com o tempo, né, a gente percebe que os animais na ciência são apenas uma fatia de uma grande barbaridade que ocorre em diversos outros setores. De um modo geral, os animais humanos, eles são subjugados e explorados das maneiras mais criativas. E quando você se coloca
coloca no sentido de expor algo que é deliberadamente mantido oculto da sociedade, é óbvio que você vai incomodar muita gente. E quando a gente fala de uso de animais nos mais diversos setores, mas aqui especificamente o filme The Animal People, ele aborda o uso de animais dentro de uma entidade de pesquisa, chamado Huntington, nós estamos lidando com interesses muito poderosos, porque, a exemplo do que aconteceu aqui no Brasil em 2013, com o resgate de 178 beagles, ratos, camundongos e coelhos do Instituto Royal, essa entidade que é criticada e abordada no filme, ela fazia a mesma coisa. Ela realizava experimentos científicos encomendados por outras empresas. Muitas vezes uma empresa ela quer testar um determinado produto e, de alguma maneira, avaliar a sua potencial nocividade ou eficiência para um dado fim, e ele não tem a estrutura, ele não tem o know-how, ele acha muito mais barato contratar alguém para fazer isso. E é nesse sentido que essa empresa, HLS, que é criticada e combatida no filme, ela se assemelha muito ao Instituto Royal. Ora, quem contrata uma outra empresa para fazer testes em seu nome, normalmente é uma estrutura, uma entidade que detém muitos recursos, porque toda experimentação animal ela é um dos passos necessários para que um determinado produto chegue às prateleiras e seja usado pelo consumidor. Não importa se cosmético, farmacêutico, um produto, evidentemente, eventualmente usado, sei lá, na pintura da sua casa, ou enfim. Então, a sociedade, o sistema político, exige que os animais sejam usados na experimentação. Ora, se eu estou planejando colocar um determinado produto ou serviço no mercado, e ele demanda várias etapas, significa que eu já tenho todo um orçamento previsto e dedicado para toda essa tarefa. Quando o Instituto Royal, aqui no Brasil, ele veio à tona e se tornou conhecido, verificando os papéis de quem eram os clientes do Instituto Royal, nós pudemos observar grandes empresas do campo cosmético e no campo químico que contratavam os serviços do Instituto Royal. E a mesma coisa acontece com a HLS, que é a entidade que é combatida no filme. Então, é inegável que quando você luta pela proteção desses organismos que são efetivamente torturados, e eu vou explicar por que eu uso a palavra tortura, você vai bater de frente com gente muito influente, gente que tem capacidade de fazer um lobby político e empresarial muito efetivo, enfim, pessoas que têm muito mais recursos do que os ativistas. Como a gente pôde ver no filme, os ativistas, eles mostram como eles montam o QG deles, eles não tinham dinheiro nem para comer. Então, todo mundo tirava do próprio bolso, era uma coisa assim, realmente muito apaixonada, mas eles sabiam que eles estavam fazendo certo, e o ativismo que eles realizavam, além de um ativismo técnico, era também um ativismo que a gente chama de ação direta, é aquele de você levantar cartazes, de você chegar próximo à empresa que você quer criticar. No caso deles, eles optaram pela estratégia de se aproximarem das residências das pessoas que trabalhavam nessas empresas, e, num dado momento, eles optam por uma estratégia que me pareceu muito inteligente, e ela se vê repetida hoje no Brasil atual, sob um outro contexto, que é a de criticar, a de constranger, a de cobrar pessoas ou empresas que estão ligadas à empresa que está efetivamente fazendo experimentação animal. Eu vou dar um exemplo, e muitos de vocês vão reconhecer. Nós temos o projeto Sleeping Giants, né, que hoje, o que ele faz? Ele coloca para conhecimento público quais são aquelas empresas que estão financiando, que estão patrocinando mensagens de ódio, mensagens de polarização e de cunho político, dizendo para eles, olha, a gente sabe que vocês estão pagando esses anúncios, que vocês estão patrocinando esses discursos de ódio, a sociedade vai saber disso. E aí, você vai escolher ficar como? Continuar patrocinando esse discurso de ódio ou retirar o patrocínio sobre as pessoas que querem difundir esse discurso de ódio? É a mesma coisa que a HLS estava fazendo. Ela tinha clientes, tinha acionistas, e aí o grupo de ativistas eles vão efetivamente para cima daquelas pessoas que eram acionistas da empresa. Em um dado momento do filme, eles mostram, né, que as ações elas saíram de $30 e caíram para alguns centavos, e você já pode imaginar
como isso deixa nervoso as pessoas que, obviamente, administram muito dinheiro nesse tipo de sistema. Então, apenas para encerrar já essa minha longa fala, não há dúvida de que quando você luta pela defesa dos animais não humanos, porque nós também somos animais, você está arranjando uma sarna bem poderosa para se coçar. Depois eu posso contar alguns exemplos concretos de como isso é uma realidade não somente nos Estados Unidos da América, como aqui no Brasil, não somente antes, como agora. Eveline? Concordando com o que o Frank diz, e até trazendo para o meu cenário, né, para o meu campo jurídico, a defesa dos animais efetivamente faz com que a reação seja do opositor, né, do adverso, seja imediata. E a gente vê isso, né, o Frank pode também complementar depois, falando na prática, a gente vê isso tanto perante empresas, dentro do Poder Judiciário, no Poder Legislativo, e o Frank trouxe aqui a temática do filme, que é voltada à experimentação de animais em laboratório, que foi o exemplo narrado no filme, que o Frank trouxe o nosso exemplo aqui no Brasil do Instituto Royal. Mas a gente percebe que a primeira justificativa que se utiliza, ela é utilizada em outros cenários de forma bem semelhante, né? Mas e se o seu filho precisasse do remédio? Mas e se você precisasse do tratamento? Você não faria? Mas e agora? Você está tomando a vacina, né? Como se não tivesse outras alternativas, como se a indústria estivesse obrigada a perpetuar esse sistema de exploração animal por não existir outros meios, quando na realidade a gente sabe que existe, mas nós enfrentamos um grande problema, que é a falta de recursos públicos para esse tipo de pesquisa pela ciência nas universidades públicas. A gente não tem incentivo e investimento privado das empresas, porque elas não recebem uma obrigação de que essa modificação, de que essas alternativas sejam utilizadas. É sempre uma recomendação para que se use métodos alternativos. Mas se não usar, não tem nenhuma punição. Se não usar, não tem problema, né? A gente não tem uma estimativa no Brasil real, concreta, sequer de quantos animais são utilizados em ensino e pesquisa. Então, como é que a gente vai ter uma fiscalização de que a forma de que efetivamente esses animais que estão sendo utilizados hoje ainda estão sendo utilizados somente nas situações em que não há crueldade, em que não há, nas observações, ou de que todas as vezes que há alternativa, e que já há alternativa referenciada pela ciência internacional, está sendo utilizado aqui no Brasil. Não existe, nós não temos sequer números, estatísticas dessas utilizações, né? E me chama bastante atenção que quando a gente busca contato com as CEUAs de várias universidades aqui do Brasil, tanto públicas quanto privadas, a maioria esmagadora, na hora de fazer a confecção de um projeto para apresentação na CEUA para autorização de uso de animais, não tem a obrigatoriedade de que aquele pesquisador comprove que ele efetivamente buscou outros meios e que não existem outras alternativas. Então, assim, a gente está num meio que é muito cômodo seguir da forma como está. E daí, quando a gente questiona a forma como está, a gente acaba mexendo essa estrutura e fazendo com que eles demandem investimento de recursos, outra forma de trabalhar, outra estrutura para fazer. E isso, efetivamente, vai gerar custos para eles, vai reduzir valores. E o que a gente faz muito é isso que o Frank trouxe. A gente, hoje, pela facilitação que a rede social fez, tanto para o bem quanto para o mal, a gente acaba trazendo aos olhos da sociedade o que, para a maioria esmagadora das pessoas, não é imaginável, né? O que acontece com os animais explorados, seja em eventos artísticos, seja em rodeios, seja em laboratórios, seja pela indústria. A partir do momento que se joga aos olhos do consumidor o que efetivamente está acontecendo, aí o consumidor faz a cobrança que o Frank bem disse, trazida no filme.
de ir nos patrocinadores, e você vai continuar financiando essa indústria que faz isso, né? E esse é o papel que o consumidor precisa fazer no Brasil, porque no Brasil é muito mais fácil que a indústria se movimente, que mude o transatlântico pela cobrança do consumidor, do que por conscientização da indústria. A conscientização da indústria não vai acontecer, então a gente depende do ativismo atrelado à sociedade. Sim, sim, com certeza. Muito obrigado. Inclusive, eu até ia te fazer uma pergunta, né, depois disso, sobre qual era a sua percepção sobre a relação das empresas com os direitos dos animais atualmente, mas você já acabou de me dizer, né? É uma relação puramente de interesses, né? Então, a minha pergunta em seguida era sobre existe um medo do cancelamento hoje, né? Só que você também já respondeu. Grande parte dessa mudança vem do medo do cancelamento, né? Porque essa consciência, e eu costumo dizer, a gente tem que pensar que tudo acontece ao mesmo tempo. Com essa nossa sociedade que divide tudo em partes, a gente vai para muitas especializações. Então, se você tem uma fábrica de sapatos em uma cidade, todo mundo naquela cidade vai trabalhar na fábrica de sapatos. Isso é a forma que o capitalismo se organizou, e isso exclui visões do modo geral, né, do todo. A gente acaba tendo visões do específico e deixa de ter noção do todo, né? Então, é a linha de produção mesmo, capitalista, né? Ela entrega os produtos já prontos para a gente, sem que a gente tenha consciência de onde eles vêm. Eu só fui adquirir o conhecimento, né? Não digo conhecimento, porque o conhecimento eu já tinha, mas a consciência crítica do que vem parar no meu prato depois que eu comecei a entender de onde o meu prato surgiu, entendeu? De onde a comida que está no meu prato veio. E é muito interessante, porque aí a gente entra no que eu acabei de citar, e você também, de que tudo acontece ao mesmo tempo. Então, não só a carne que chega no seu prato, ela tem a ver com estruturas de poder, mas também as hortaliças que chegam no seu prato, quais são as empresas donas das produções desse tipo de comida, né? Então, comida, eu estou só vivendo, estou só comendo, eu preciso de comida para viver. Não, o capitalismo, ele se organiza de uma maneira que ele precisa enriquecer pessoas que trabalham com carne, que elas são donas de empresa, então ele vai estimular um consumo maior disso, né? Então, é engraçado perceber o tanto que está tudo muito entrelaçado, né? Às vezes a gente tem que tirar esses olhos desatentos para olhar de cima, né? Para tudo como um todo. E eu queria perguntar de novo, né? Existe mais esse medo do cancelamento, né? Quando eu sou uma empresa, né? Então eu tenho medo de ser cancelado enquanto empresa, ou eu tenho medo da repressão que eu vou ganhar dos ativistas, por exemplo? Eu tenho medo da justiça, eu tenho medo do que efetivamente pode acontecer comigo em questões jurídicas, né, Eveline? Essa é a minha questão para você. Você acha que está mais numa preocupação estética, ética, ou de jurídica mesmo, assim? Tipo, porque eu posso ser realmente... Não, eu acho que no cenário atual, o receio é muito maior do consumidor e do reflexo disso na imagem da empresa, na responsabilidade da empresa, do que receio de alguma punição na esfera jurídica, né? Até porque na esfera jurídica a nossa Constituição Federal não é abolicionista, né? A nossa Constituição Federal, em que pese ela ter um artigo, uma regra, né, de proibição de crueldade, então ela garante aos animais vida digna durante a sua existência, né, entre o nascimento e a morte, ela garante aos animais existência digna, e infelizmente a nossa Constituição não é abolicionista, e a mesma Constituição que fomenta pecuária e piscicultura. Só que a forma como o nosso Código Civil colocou na cultura popular de que o animal é coisa, de que o animal é bem, então, da mesma forma, ele é visto por quem o explora economicamente. Ele é visto como bem, tanto é que o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem um artigo em que ele autoriza a eutanásia de animais quando o animal de produção, o tratamento daquele animal for mais caro do que o fim a que ele se destina.
Isso é absolutamente inconstitucional, porque a vida do animal, o sofrimento do animal, ele não pode depender do interesse econômico de quem é responsável por ele, né? Então, nós temos uma visão enviesada do que os animais têm de direitos e de como eles são reconhecidos no nosso ordenamento jurídico, porque o Código Civil está abaixo da Constituição Federal. E a Constituição Federal verifica esses animais quando outorga a eles, né, o direito de uma vida digna, né, de proibir, cria uma limitação ao ser humano, né, proibindo práticas cruéis contra animais, ele verifica os animais enquanto indivíduos. Tanto é que ele não proíbe práticas cruéis contra animais necessários ao equilíbrio do ecossistema. É contra animais, ponto. Ele não tem uma visão utilitarista do animal. É uma regra de proibição à universalidade animal, né? Mas, infelizmente, as empresas não têm esse receio de que haja uma punição na esfera jurídica. O receio que eu percebo maior hoje das empresas é em relação ao público, ao consumidor. E a gente percebe aí grandes corporações fazendo algumas ações na tentativa de maquiar um interesse em mudar a forma de agir. Mas é preciso muito mais, uma cobrança muito maior da gente. Até porque, da mesma forma que a gente está aqui, que todo mundo se rege pelo Código Civil, teoricamente, todas as empresas no Brasil se regem pelo Código de Defesa do Consumidor. E o consumidor tem direito à transparência das informações em relação ao produto consumido. E por que é que as empresas que exploram animais não precisam cumprir essa regra? Por que é que a indústria do tabaco foi obrigada a colocar imagens, né, nas carteiras de cigarro para alertar o consumidor do resultado do consumo daquele produto? E por que que a indústria da carne não tem que fazer o mesmo? Por que que a indústria da carne não tem que informar o consumidor que a carne está no item 1 da OMS de produtos cancerígenos? Né? Por que que essas informações são sonegadas do consumidor? Porque o consumidor querer continuar consumindo, a gente não tem como pegar cada um pela mão e explicar e trazer a ética, implantar, aplicar para a pessoa. Isso é individual. Agora, o CDC precisa ser aplicado a todas as empresas, né? Ele precisa defender todos os consumidores. Sim, sim, com certeza. Inclusive, de novo, eu trago aqui aquela expressão, né? É preciso a gente ter os olhos atentos, né? E prestar atenção quando a gente tem eles desatentos também, né? Quando você diz isso, essa é uma expressão de uma pessoa muito querida de um canal chamado O Algoritmo da Imagem, que o nome dela é Bira, né? E ela trabalha muito essas questões que você acabou de colocar aqui para a gente, né? Então, tudo hoje em dia não está nem pautado no jurídico, né? As empresas, elas não estão se transformando por causa do medo do jurídico, do que está de fato na lei, né? Elas têm medo da imagem que elas vão passar. Então, hoje em dia, a gente está um modo de viver que tudo é imagem, tudo é estética, né? Então, tudo importa como as pessoas vão parecer e não o que realmente é. E isso é uma coisa bem alienadora, né? Bom, eu vou pegar um comentário aqui do chat que eu acho que vai me levar ao Frank, porque vai ter uma questão de ética aí nesse comentário, e é um comentário da Samara, que ela diz assim: no filme Animal People, The Animal People, eles fazem um apelo muito forte e emotivo para justificar os testes em animais. Eles falam algo do tipo: se não fosse os testes em animais, poderia acontecer com seu filho. Não. Quais as alternativas existentes? Se tem empresas que vendem produtos sem realizar testes em animais, então é porque temos alternativas, certo? É diferente para a área de cosméticos e farmacêutica? E depois tem outra pergunta, né? Frank e Eveline, vocês já foram ameaçados por defender a temática? Não sei, meu microfone está ligado. Bom, essa é uma pergunta importante e ela tem uma resposta que não é fácil. Inclusive, ela não é fácil, inclusive, para os ativistas pelos direitos animais, porque
Quando alguém pergunta, existem alternativas aos métodos que se utilizam hoje para verificar eficiência ou segurança de um determinado produto ao uso humano? A grande verdade é que não existem alternativas para muitos procedimentos. É diferente dizer que, porque não existem alternativas, está autorizado ou justificado o protocolo que hoje existe. Vou colocar de outra forma. A comunidade científica, ela há muito tempo, ela se apoia na utilização de animais para avaliação de eficácia ou segurança, porque isso é uma determinação que ficou instituída a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração de Nuremberg. Na verdade, o Código de Nuremberg. Depois que os aliados eles venceram a Segunda Guerra Mundial e veio a público todos os horrores que foram praticados com cobaias humanas, principalmente judeus, na tentativa de produzir uma ciência, que hoje a gente sabe que é uma pseudociência, porque aquilo não seguiu absolutamente nenhum dos rigores que se utilizariam no método científico consolidado, estou falando aqui só de ciência, não de ética. Depois que os horrores do regime nazista foram revelados, o julgamento das pessoas que praticaram isso, elas acabaram estimulando a formulação de um conjunto de diretrizes éticas, que ficou conhecido como o Código de Nuremberg. Numa dessas diretrizes, está colocado de forma bem expressa que nada que venha a ser usado em seres humanos pode chegar ao seu uso sem que antes tenha sido testado em animais. Então, vejam só que paradoxo. O fim da Segunda Guerra Mundial nos revelou horrores. E para nós, de alguma maneira, mitigarmos, proibirmos que esses horrores voltem a acontecer, nós autorizamos, de maneira formal, que tudo que antes que venha a ser usado com humanos precisa antes ser testado em animais. E na década de 60, em 1966, um outro documento chamado Declaração de Helsinki, que foi formulado pela Associação Médica Americana, ele reforça essa questão, dizendo que os animais são objetos importantes para a testagem de eficácia ou segurança de qualquer produto que venha a ser utilizado em humanos. Então, a rigor, os cientistas de hoje em todo o mundo, eles nada mais estão fazendo do que seguindo um conjunto de diretrizes reconhecidas internacionalmente, aos quais todos os países eles são signatários. Então, por esse lado, os cientistas não estão fazendo, entre milhões de aspas, nada de errado. O que acontece é que a comunidade científica ela ficou acomodada. Uma vez que elas têm essa autorização e uma vez que os sistemas de vigilância sanitária, de segurança farmacológica, enfim, de proteção da sociedade, entendem que essa é uma etapa válida, eles utilizam-se de protocolos que envolvem animais e não avançam no desenvolvimento de protocolos que não venham a usar animais. E esse é um dos grandes problemas. A comunidade científica ela não empreende esforços verdadeiros, apenas alguns grupos, de maneira muito modesta, mas a comunidade científica, de modo geral, ela não empreende recursos, energia, esforços verdadeiros no desenvolvimento de métodos que não se utilizem de animais. Então, fechando o círculo, com isso que eu estou querendo dizer que os métodos hoje existentes para testar eficácia e eficiência de alguma coisa, eles se utilizam animais porque não existem alternativas. Mas, Frank, não existem alternativas para nada? Não. Para algumas coisas, sim, existem alternativas. Por exemplo, no campo dos cosméticos, existem muitas metodologias que já se utilizam de muito menos animais ou, às vezes, animal algum. É o que a gente chama de métodos alternativos ou métodos substitutivos. Substitutivos é que nenhum animal é utilizado, métodos alternativos é um método que ou utiliza menos animais, ou de uma maneira muito mais eficiente, ou, eventualmente, nenhum animal. Existem vários protocolos, pelo menos mais de 100 hoje lá fora, reconhecidos pela União Europeia, que não se utilizam de animais ou utilizam muito menos animais, ou às vezes derivados animais, e que eles não são utilizados no Brasil por uma série de questões mais de ordem política do que de ordem científica. São métodos já validados, já utilizados há bons anos lá fora, e que o Brasil não implementa porque eles evocam o seguinte raciocínio: beleza, vocês testaram esses métodos lá fora, já funcionam há 7, 8 anos, mas a gente aqui quer testar eles de novo para a gente ver se eles funcionam de verdade. Ou seja, é como se você estivesse querendo reinventar a roda.
Para algumas coisas, de maneira muito conveniente, a gente aceita as coisas que vêm lá de fora sem fazer essa testagem, e quando nos convém, a gente diz, não, espera aí, os nossos cientistas, os cientistas brasileiros precisam validar esse método que já está praticamente validado, praticamente não, que está efetivamente validado há 8, 10 anos na União Europeia para esses fins. Então, vejam que existe uma baixa motivação para a comunidade científica, no caso do Brasil, de implementar muita coisa que não se utilizaria de animais. Mas agora vem a parte polêmica, e essa é a parte que os ativistas de direitos animais talvez tenham mais problemas de contra-argumentar. Como não existem métodos que deixem de utilizar animais para você chegar a um determinado resultado ou entender algum determinado processo, os cientistas acabam se utilizando dessa argumentação para dizer, olha, todos os remédios que você se utiliza, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai, enfim, tudo que você utiliza foi testado em animais, e o progresso científico ele é dependente disso. Ora, eu não tenho como negar que muitos dos avanços que temos hoje são o resultado da experimentação animal. Mas nós teríamos também chegado a resultados de ordem muito superior, ou talvez muito mais rápida, se nós, hipoteticamente, tivéssemos testado em humanos. Porque quando as pessoas testam em camundongos, em ratos, para fazer uma extrapolação científica dos efeitos daquilo num animal humano, nós estamos realmente usando de uma licença científica quase poética muito grande, porque um rato não é um camundongo, e um camundongo não é um coelho não é um cachorro, e um cachorro não é um macaco, e um macaco não é um animal da espécie Homo sapiens. Eu vou dar um exemplo aqui que todos vão entender, mesmo aqueles que não tenham formação científica. Se vocês se lembram da época do colégio, uma criança que ela é portadora da síndrome de Down, ela carrega todo aquele conjunto de caracteres comportamentais, fenotípicos, genotípicos, porque ele tem um cromossomo, o cromossomo 21, numa cópia extra dentro das suas células. Todas as células daquele indivíduo têm um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21. Ao invés de ter 2 cromossomos 21, ele tem 3 cromossomos 21. É por isso que a enfermidade se chama trissomia do 21. O ser humano, ele tem 46 cromossomos, 2 pares de 23 cromossomos. Quando você vai estudar um camundongo, um rato, um macaco, um coelho, eles têm quantidades de cromossomos muito diferentes da dos seres humanos. Eles têm genes que nós não temos. Eles têm genes em cópias muito superiores ou inferiores àqueles que nós temos. Eles têm genes que são expressos de maneira diferente a esses genes equivalentes que nós temos no nosso genoma. Então, vejam, se um cromossomo é responsável por uma grande consequência no indivíduo que porta aquele cromossomo extra, como é que vocês vão me dizer que a fisiologia, a genética, a anatomia, a bioquímica, o comportamento de um camundongo é uma baliza segura do ponto de vista científico o suficiente para que você faça uma extrapolação em humanos? Tanto não é seguro que depois de você testar em humanos, você tem que em animais não humanos, você tem que testar em humanos em 3 fases, a fase clínica 1, 2 e 3. E a gente tem aí um histórico muito longo de remédios e de fármacos e, enfim, de vários produtos que foram testados extensivamente em animais, mataram milhões de animais nos laboratórios e depois foram recolhidos às prateleiras porque causaram diversas enfermidades, muitas vezes letais nos seus usuários humanos. Portanto, existe um problema aqui de ordem científica e que os cientistas sabem, mas eles dizem, não, mas é o melhor que a gente tem. Pois bem, então vamos empreender esforços para desenvolver novas metodologias que deixem de usar os animais. Mas aí, nessas horas, é cômodo você continuar fazendo algo que você sempre fez a vida inteira, até porque a experimentação animal ela movimenta muito dinheiro. Você precisa comprar matrizes, você precisa comprar os animais, você precisa comprar ração, você precisa comprar jaula, você precisa comprar maravalha, e se você precisa comprar é porque tem alguém vendendo. E, normalmente, as pessoas que vendem, as pessoas que são donas de biotério, as pessoas que firmam acordos, elas têm laços meio tortuosos com membros da comunidade científica. É como se eu fosse um cientista, tivesse um laboratório e colocasse, sei lá, a minha mãe, a minha esposa, para ser dona de um biotério. E aí o laboratório, os outros centros de pesquisa vão comprar esses animais, essas coisas desse laboratório, e eu, de certa maneira, estou ganhando dinheiro também com isso. Não é regra, mas acontece. Então, do ponto de vista científico, e nem estou abordando a questão ética, a experimentação com animais é metodologicamente falha. Frank, mas é o melhor que nós temos.
Sim, mas nós teríamos algo muito melhor se nós empreendêssemos outros esforços. Eu não tenho dúvida de que numa situação absolutamente hipotética, se eu fizesse experimentação com humanos, com recém-nascidos humanos, eu iria descobrir e aprender muito do funcionamento da genética, da fisiologia, da bioquímica humana. Só que por uma questão de ordem ética, isso é proibido. E aí vem o grande paradoxo. É proibido a experimentação com animais humanos, mas é plenamente permitida a experimentação com animais não humanos. Então, a gente vê, então, que o universo científico não entende o que é ética e se faz uma apropriação muito equivocada do que seria ética, moral, quando dizem animais não humanos podemos fazer isso, e animais humanos não podemos. E só fechando, porque na fala anterior eu ia explicar por que eu classifico a experimentação em animais não humanos como tortura. Se a gente busca a definição de tortura, a definição de dicionário, o que é a definição de tortura? É você extrair informações que, por alguma razão, você tem interesse em ter acesso à revelia de um indivíduo, empregando métodos diversos, físicos, psicológicos, mas normalmente métodos que causam sofrimento. Ora, o que nós fazemos com um camundongo, com um rato, com um coelho, com um macaco no laboratório? Nós os submetemos a diversas situações que, muitas vezes, a maior parte das vezes, elas são sofridas, e mesmo quando não são, o animal termina morto, porque aquele animal precisa ter seus órgãos extraídos, fatiados, laminados no em lâminas para que eu faça uma verificação ao microscópio, verificações de outras ordens. Aquele animal não quer passar por aquele procedimento. Então, ele, à revelia, ele é colocado diante de uma série de procedimentos que são provocados por um agente, porque esse agente tem interesse de extrair dele o quê? Algumas informações. Informações que ele nem sabe que tem e talvez não as tenha. Isso é tortura no sentido stricto sensu. Então, quem diz que a experimentação em animais não humanos é feita de forma digna, cuidadosa, ética, ela está se apropriando dessas palavras sem ter qualquer conhecimento minimamente decente do que a filosofia, já há milhares de anos, considera que seja uma ética, moral e assim por diante. Antes da gente trocar de assunto, eu preciso trazer essas palavras do Frank para o meu cenário jurídico, porque isso que o Frank disse agora, ao final, de que os critérios que se utilizam para autorizar a experimentação com animais não humanos não são aplicados a animais humanos por questões éticas, por questões morais, mas que se não é da nossa espécie, tudo bem, releva-se a ética moral e simplesmente se aplica a experiência com aquele animal. Há pouco tempo eu recebi um despacho onde o magistrado entendeu que não era possível aquele animal defender os seus interesses no processo, porque ele não tinha raciocínio e porque ele não compartilhava conosco da mesma linguagem. Então, ele não teria como explicar para o seu defensor quais direitos e quais os objetivos dele com o processo. Só que esses mesmos critérios o Poder Judiciário não aplica a animais humanos, porque o Poder Judiciário entende plenamente possível que um bebê, um recém-nascido, até um nascituro, ingresse judicialmente, através do seu representante legal, na defesa dos seus direitos e dos seus interesses. Mas o bebê, o nascituro, uma criança de 1, 2, 3 anos, ela também não tem o raciocínio que muitos animais têm. Ela não tem a mesma linguagem e ela também não consegue se expressar e não tem noção da dimensão dos seus direitos e da necessidade de defesa deles, muito menos quais são os objetivos dela com aquele processo. E a gente não vê nenhum magistrado negando a uma criança o direito de pleitear na justiça, representado pela mãe, a pensão alimentícia. O direito de um nascituro pleitear judicialmente a reserva da sua cota-parte na herança para o caso dele nascer com vida. Vejam a complexidade desse raciocínio especista. O Poder Judiciário entende que uma criança em gestação, ela tem expectativa de direito se ela nascer com vida, e essa expectativa de direito já pode ser defendida judicialmente pelo seu representante legal. Então, se tem uma mulher grávida e o pai dessa criança falecer,
ela pode ingressar em juízo pedindo a reserva da cota-parte da herança dessa criança, caso ela nasça com vida, porque a gente tem que considerar que essa criança pode não nascer com vida. Então, a expectativa do direito para um ser humano é protegida pelo judiciário. O direito constitucionalmente garantido aos animais de ter uma vida digna e livre de crueldade, mesmo eles tendo nascido, mesmo eles tendo raciocínio, e só pelo fato de que a linguagem deles não é a mesma que a nossa, e porque a gente não tem um conhecimento etológico sobre os animais, a gente não tem etologia, a gente não tem uma biologia aprofundada no ensino regular, então faz com que o magistrado utilize desses critérios extremamente especistas para não reconhecer direitos e sonegar direitos, mas a nossa Constituição Federal determina que o Poder Judiciário faça a defesa dos direitos sem qualquer tipo de discriminação. Mas discriminar pela espécie é um tipo de discriminação que está sendo reproduzido pelo Poder Judiciário, porque os critérios que o Poder Judiciário tem aplicado para negar direitos aos animais, ele não aplica os mesmos critérios a animais humanos, nas mesmas condições, que é basicamente o que a experimentação animal tem feito. Porque se utilizar do critério de que o animal não raciocina, de que o animal não tem vários requisitos que podem ser os elencados pela experimentação científica, e aí o Frank, né, tem amplo conhecimento disso, não eu, mas esses mesmos critérios, de forma alguma, seriam aplicados à espécie humana. Se fossem aplicados, teríamos uma lista de humanos em que seria autorizado esse tipo de experimentação. Então, a gente precisa urgentemente elevar os animais na nossa esfera de consideração moral, porque as justificativas para a continuação dessa exploração, elas têm sido cada vez mais especistas, discriminatórias e hipócritas até. Sim. Obrigado, Eveline. Aqui no chat, o Vinícius Alves colocou, esses argumentos são especistas, então? Então, acho que sim, né? Eles são, né? Pelo que você colocou. Bom, eu acho que já tem muitas coisas para a gente, né, salientar e conectar com os filmes, mas o que eu posso dizer da fala de vocês dois no momento é que eu acho que, de novo, a gente tem que ter mais razão, né, para isso e olhar como um todo, as coisas como um todo e ter os olhos atentos, né, porque às vezes eu mesmo tenho os meus olhos muito desatentos. Eu acho que, assim como o Túlio colocou aqui, ó, no chat, ele diz: temos um governo que não busca ter uma visão de equilíbrio ambiental e a natureza é vista como obstáculo ao progresso. Os animais são compreendidos como mercadorias apenas. Parabéns por constituírem como ruptura desse modelo. E aí esse comentário do Túlio, ele vai de frente, né, com o outro filme, o Res Creata, que é um filme que fala muito dessa relação, né, essa relação humana. O que aconteceu? A gente está cada vez mais aí nos centros urbanos. Eu sou da geografia, então a gente estuda isso, né? A gente tem dentro da própria geografia vertentes que tentam conectar seres humanos aos espaços que eles vivem, né? Que é aí o humanismo, né? A gente tenta ver o espaço como uma coisa diretamente ligada ao ser humano. E no espaço a gente tem o quê? A gente também tem animais, né? Que são animais não humanos, né? A gente humano, né? É outro tipo de animal, enfim. No Res Creata, eles dizem isso, né? Eles dizem que talvez seja um reflexo disso, né? Esse modo de vida, né? Essa forma de a gente objetificar os animais, tratar eles como seres inferiores, como animais e a gente humano, né? E não só como outros animais, porque a gente está cada vez mais longe desse tipo de vida. A gente construiu um tipo de vida que os animais só servem para servir a nós, né? Então, não é uma vivência anterior a que a gente tem agora de equilíbrio, né? De convivência com as diferentes espécies, enfim, o filme mostra muito isso. E no filme, eu ia colocar aqui mais tarde, mas eu acho que cabe muito melhor agora o momento, é trazido um conceito, né, de dois estudiosos, né, que é o Gilles Deleuze e o Félix Guattari.
que eles falem sobre o conceito de tornar-se animal, né? Que é viver no momento da vida, sem preocupações com o futuro ou passado, ter uma vida extrínseca, não intrínseca, sem pensar em um lugar de privilégio, né, que é ser humano. Então, eu sou um ser humano, então eu estou em um lugar de privilégio. Não, sabe? E eles também falam no próprio filme, né, do Res Creata, o termo que a gente usa muitas vezes é humanos e animais, né? Mas a gente tem que tentar olhar para isso de uma maneira diferente, como humanos e outros animais, né? Então, para isso, eu queria trazer aqui duas imagens que eu vou compartilhar daqui a pouco e perguntar para tanto para o Frank, tanto para a Eveline, qual que é a percepção de vocês com relação ao filme? E qual o conceito da área de cada um de vocês? Vocês tiveram muita... vocês assistindo, pensou, nossa, isso aqui da minha área tem tudo a ver com o que eu estou vendo agora. E eu vou compartilhar a minha tela aqui, que aí fica melhor para vocês verem. Peraí, vou abrir aqui. Um momento. Enfim, é uma imagem que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo, né? É totalmente ética isso. E vocês me dizem se está compartilhando ou não. Sim, Compartilhando. apareceu. Então, essa é a imagem. E eu acho que a gente pode ter aí um pensamento sobre ela, né? O que vocês acham, Eveline e Frank? Posso começar, Eveline? Deixa eu ver. Pode com certeza, Frank. Então, tá bom. Bom, vocês sabem que eu sou biólogo, mas talvez vocês não saibam que eu faço medicina veterinária. E a escolha por fazer medicina veterinária foi justamente para tentar também adquirir todo o linguajar e, obviamente, obter a credencial que me permita justamente falar dos animais sobre um outro ponto de vista, que, infelizmente, ele dialoga muito com essa questão do filme, o res creata. O que é res creata? É a coisa criada. Vamos lembrar, república, coisa pública, res pública, res creata, coisa criada. Então, o próprio título, ele já evoca essa imagem que a gente tem dos animais, de que eles são coisa, propriedade, recursos, instrumentos, objetos. E essa figura, que mostra, de um lado, uma disposição piramidal, onde o homem está no topo, e na outra, uma disposição, vamos colocar assim, mais horizontal, onde, na verdade, não existe uma hierarquia muito definida, ela é uma herança da reflexão aristotélica. Já na Grécia Antiga, e Aristóteles foi um grande expoente desse pensamento, havia a ideia de que o ser humano, o animal humano, ele era diferente dos demais organismos e ele ocupava o topo de uma cadeia, que a gente depois nominou de escala natural. Então, acreditava-se que todos os outros organismos da Terra conhecidos, e da Terra me refiro ao planeta, eles estavam, de alguma maneira, enfrentando, cada um, e existem diversas teorias para isso, estágios de evolução, de transformação, para chegar numa espécie de pináculo, uma espécie de estágio superior, onde, obviamente, de maneira muito conveniente, o animal humano ocupava essa parte. Quem aqui já não viu falar, já não viu a expressão, eu sou o topo da cadeia alimentar? Em biologia, existem termos para justamente descrever os níveis tróficos. Quem come quem se alimenta de quem produz para quem decompõe o quê. Existe a cadeia trófica, existem as redes tróficas, mas hoje, à medida que a gente avança no que a gente entende dos sistemas biológicos, a gente entende muito pouco, a gente sabe muita coisa, mas definitivamente é muito pouco, a gente consegue verificar que todas essas relações, elas são relações multidimensionais, não relações hierárquicas, de que alguém é menos evoluído, alguém é menos preparado do que os demais. E vejam só, quando a gente, e os ativistas fazem isso também, quando nós utilizamos a expressão animal não humano,
nós já estamos invocando a palavra humano como se fosse justamente alguma coisa perfeita, acabada, superior. E aquilo que é não humano é imperfeito, inacabado, inferior. Ou seja, a gente reproduz também essa visão hierárquica, obviamente não com esse objetivo, de que os animais humanos eles são melhores ou superiores aos outros organismos. E o filme Res Creata, ele aborda isso, ele problematiza isso de maneira muito interessante. Além dele invocar essa fala do Guattari e do Deleuze, ele também invoca um raciocínio do Jacques Derrida. Jacques Derrida, um filósofo francês magrebino, na verdade, que, em uma determinada altura da sua carreira filosófica, ele acabou dando uma série de conferências que depois foram reunidos dentro de uma obra que é conhecida internacionalmente como O Animal que, portanto, Eu Sou. Porque o Jacques Derrida ele faz justamente uma reflexão que é abordada no filme, dizendo o seguinte: quando nós falamos os humanos e os animais, a gente desenha uma linha arbitrária entre nós e eles, mas é que é uma linha absolutamente inadequada. Porque, vejam só, temos de um lado os humanos e temos do outro lado os animais. Só que esses animais eles são tão diversos quanto um periquito, um elefante, uma barata, um camelo, que são organismos completamente diferentes. Uns são peludos, outros são quadrúpedes, outros voam, outros são anfíbios e assim por diante. Então, essa linha que nós implantamos entre nós e o resto, e o homem adora se colocar como não pertencendo à natureza, como sendo alguma coisa fora da natureza, é um equívoco sem tamanho para alguém que tem a formação como eu, a de biólogo. Porque um dos princípios fundamentais de quem estuda biologia é justamente entender, criticar, problematizar todo o conjunto elaborado por Charles Darwin, que é o princípio da seleção natural, da teoria da evolução das espécies, e assim por diante. Muitas pessoas acham que a palavra evolução significa progresso, mas não. Quando alguém fala, fulano é muito evoluído, significa fulano é muito melhor do que os demais. Não, evolução não significa progresso. Evolução significa mudança. Então, quando alguém evolui de um estágio para o outro, nós estamos querendo dizer simplesmente que este alguém, ele muda, ele é diferente de um outro estágio anterior, seja um estágio da sua própria vida, seja um estágio geracional junto aos seus ascendentes. Então, a ideia de que o ser humano ele é especial e ele é melhor do que os outros organismos é equivocada, porque se nós avaliarmos que os outros animais, os outros animais não humanos, eles têm atributos que nós não temos e jamais teremos, quem aqui, afinal, é melhor do que o outro? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um filósofo norte-americano, Thomas Nagel, ele é autor de um ensaio muito interessante, eu recomendo que vocês procurem, leiam, que é Como é Ser um Morcego. É um ensaio que faz uma reflexão sobre o que é a consciência. E ele justamente usa o morcego como ponto de partida para essa reflexão, dizendo o seguinte: será que vocês conseguem imaginar como é ser um morcego e ver o mundo como se você fosse um morcego? E por que ele escolhe o morcego? O morcego é um mamífero, como nós, só que é um mamífero alado. E o morcego ele tem uma característica bem peculiar. Muitos dos morcegos eles têm uma visão muito deficitária. A maneira como os morcegos enxergam o mundo é essencialmente através da audição. Os morcegos emitem um assobio muito fino, uma frequência muito alta, e eles vivem gritando enquanto eles estão se locomovendo, estão voando, e esse assobio, ele bate, ele colide com as árvores, com as paredes, com as pedras do seu ambiente, e ele retorna na forma de eco. A gente sabe que quando a gente emite uma onda sonora ali enquanto obstáculo, esse obstáculo acaba difratando e espalhando essa onda. E o morcego, ele escuta esse som do retorno do seu assobio e ele consegue ter uma visão tridimensional de tudo à sua volta. É por isso que ele voa, ele não bate de frente com uma árvore, ele não bate cabeça com uma pedra, nem nada do gênero. Muito pelo contrário, ele captura insetos em pleno movimento justamente através dessa capacidade de capturar o seu som refletido, que é a essência do sonar que os submarinos utilizam hoje em dia. Então, parem para pensar, como é que enxergar o mundo através dos ouvidos? Se nós pensarmos nas baleias, como é que as baleias enxergam o mundo em ambientes
submarinos, emitindo também sons em altas frequências. Como é que os insetos enxergam cores que nós não conseguimos enxergar sem o auxílio de máquinas e de tecnologias muito sofisticadas? Então, vejam, os outros organismos que coabitam este planeta conosco, eles são dotados de atributos tão sensacionais e fantásticos que nós sequer imaginamos. Nós sequer, eu gosto de dizer essa frase, nós não sabemos o que não sabemos. Existem, nesse momento, entre eu e vocês, existem cores, espectros de radiação que nós não enxergamos. Nós só enxergamos dos 700 nanômetros até os 400 nanômetros, que dá mais ou menos entre o vermelho e o roxo, o azul extremo. A gente não enxerga os micro-ondas, a gente não enxerga o ultravioleta, as ondas de rádio. Então, outros organismos enxergam isso. Outros organismos se utilizam de atributos que nós não temos. Quando alguém diz que os animais não raciocinam, isso é de um equívoco bárbaro, porque os animais eles raciocinam ao seu modo, de um jeito absolutamente diferente de nós. Jacques Derrida, e aqui eu encerro também a minha fala, porque eu falo pelos cotovelos, ele justamente nesse ensaio, que é O Animal que, portanto, eu sou, ele faz a seguinte reflexão. Tem uma hora que ele vai para o banheiro da casa dele e ele tira a roupa. E o gato dele o acompanha. E ele para e olha para o gato dele e ele pensa assim, caramba, eu estou nu na frente do meu gato, e o meu gato está me olhando. O que será que meu gato está vendo? Qual que é a interpretação que o gato faz desse momento onde eu estou nu na frente dele e ele está me olhando com esse ar blasé? O que exatamente ele está julgando? Ele pode estar julgando, ele pode estar indiferente, porque afinal o gato vive pelado também. Talvez a nudez nem seja uma questão para o gato, talvez a nudez nem seja algo formulado na cabeça de um gato, mas é através dessa reflexão que ele faz todo um desenvolvimento do nosso relacionamento ético, ou melhor dizendo, antiético com os animais. Então, o filme Res Creata, ele faz justamente ele estimula essa reflexão e ele faz isso de uma maneira muito poética, muito bonita, né? Muito sutil, para ser bem sincera. Eu acho que a pessoa tem que ter uma sensibilidade um pouco já trabalhada para poder entender como os diversos personagens ali, na sua forma de dominação dos animais, do rapaz que adestra coruja e falcões, do cara que tem os cavalos, do pastor que pastoreia as ovelhas, que manda as ovelhas para o abatedouro. Então, toda essa forma de dominação é a grande crítica, é a grande reflexão do filme, e, evidentemente, eu e Eveline e todos vocês conseguem ver o grande problema que é da nossa espécie, unicamente pelo exercício do poder, da força, da violência, subjugar outros organismos. Se nós estivéssemos no lugar deles, nós certamente entenderíamos melhor toda essa barbaridade, enfim, esse absoluto nonsense. Eveline. Agora sim, vocês entenderam por que eu disse que eu adoro conversar com o Frank, né? Porque eu sempre cresço, não tem, você não passa, você não... Sabe, é tipo aquela música, né? A água que foi, nunca mais, a próxima água não é a mesma coisa, você conversou com o Frank, você não tem como ser a pessoa anterior que você era, antes da conversa, não tem como. Mas quando eu for falar sobre educação animalista, a gente conversa bastante sobre isso em faculdades e sobre direito animal, em faculdades me convidam, faculdades de direito, faculdades de medicina veterinária, agronomia, zootecnia, geralmente esses cursos em que os alunos são voltados a trabalhar com os animais e enxergá-los enquanto patrimônio. E eu coloco o direito dentro desse curso porque, infelizmente, a grosso modo, todo advogado tem a visão civilista dos animais, né, de que animal é patrimônio. Tanto que a gente já viu aí, além da penhora que a gente conhece de gado, de porco, de ovelhas, a gente já viu penhora de cachorro, penhora de outros animais que tenham interesse econômico e valor econômico. Então, para o direito, isso é muito normal, entre aspas. Mas uma coisa que ontem, assistindo o filme, me incomodou bastante, é porque diversas vezes, e eu entendo que essa seja a intenção do filme, de trazer esse incômodo para nós, mas diversas vezes ele trazia essa relação do ser humano com outros animais, mas todas as relações trazidas no filme eram relações em que o animal servia para alguma coisa, para aquele ser humano. A gente não tinha nenhuma relação genuína
de animais com o animal humano durante o filme, né? Todas elas tinham criada, né? tinham algum tipo de subserviência do animal ao ser humano. E isso me incomodou bastante, principalmente na parte do pastor, porque era inequívoco que ele se sentia bem com aqueles animais, e tanto que ele falou, né, que ficou um tempo sem trabalhar com isso, e voltou a trabalhar com isso, porque ele sentia falta do convívio com os animais, mas, ao mesmo tempo, para ele era uma consequência lógica, quando aquela ovelha ficava velha, chamar o rapaz do açougue para levar ela para o abate. E, da mesma forma, ele não enxergava que tirar o leite daquele animal para fazer queijo, para fazer coalhada, para vender o leite, também era uma forma de exploração, e que aquele leite não era produzido biologicamente para essa finalidade. Então, assim, ele não enxergava, ele enxergava os animais com essa aura de amizade, de estou coabitando e coexistindo, mas a exploração era da hora que ele acordava até na hora que ele ia dormir, e ele não enxergava essa exploração. O único momento da fala dele em que ele se percebe como o ditador na vida daquele animal é quando ele chama o rapaz do açougue. Então, o rapaz do açougue faz algo realmente cruel, que ele fica 2, 3 dias se sentindo mal por ter encaminhado, mas não faz ele não encaminhar, e não faz ele se enxergar tão explorador quanto o rapaz do açougue, né? Mas e isso a gente vê, a grosso modo, na maioria das pessoas que não percebem, conseguem enxergar a crueldade no bife no prato, mas não conseguem enxergar a crueldade no copo de leite. Não conseguem enxergar a crueldade no ovo, né? E esses dias até uma conhecida minha falou assim, não, mas é que o ovo não tem como ser cruel, porque o ovo é natural, né? É um processo natural da galinha. E daí a falta de debates como esse de hoje é que faz com que esses pensamentos acabem se replicando, sem nunca serem chamados à razão para falar assim, ok, a galinha tem um processo natural, assim como a vaca tem um processo natural, mas o que a gente faz na indústria de exploração desses animais é o processo natural? O que acontece lá é natural? A forma como eles são explorados a vida inteira, aquilo é o natural? Então, isso é coexistir com os animais? Ou é criar os animais para a subserviência do ser humano? Né? Porque isso me impactou bastante ontem, assistindo o filme. Aquela imagem no início, né, daquela baleia imensa e eles narrando que se tornou um ponto turístico. Aquele animal é mais uma vítima dessa exploração toda e da exploração da indústria da pesca. E daí, quando a gente fala assim, não, mas a exploração animal, mas até peixe, né, as pessoas não conseguem identificar o sofrimento, né, nesses outros pontos, porque não são trazidos para o público. Né? É o que a gente falava antes, de tudo isso é afastado do consumidor, e o marketing trabalha isso de uma forma perfeita, brilhante. Né? A gente tem aí as crianças que amam a Peppa Pig, mas adoram comer bacon, e não relacionam uma coisa com a outra, e os pais acham ótimo não tocar no assunto. Né? A gente tem a galinha pintadinha, que é linda, e daí na hora do almoço um frango assado, e ninguém junta o lé com o cré, porque a criança pode se impactar. Né? Então, assim, a gente precisa chegar numa outra forma de ver a vida. Né? E eu tenho... Fica à vontade, Frank. Não, a Eveline, ela foi precisa, foi cirúrgica nas suas colocações. Eu queria complementar que uma das razões, talvez, pela qual as pessoas não ligam os pontos, não ligam o Lé com o Cré, é porque, como se diz muitas vezes, eu uso muito essa expressão, que é a consciência dói, né? Depois que você acorda, depois que você percebe algumas coisas, e principalmente depois que você percebe que você daquilo que você repudia, o teu próprio cérebro, né, e isso é quase que uma reação instintiva ou automática, ele busca criar uma explicação para que você não se sinta agredido. É aquela velha história da sua zona de conforto. Então, aí entra o auto-engano, entra a dissonância cognitiva,
entra o assunto de que não, mas eu preciso me alimentar, é a carne, a proteína, e assim por diante. E então a gente inventa as desculpas mais estapafúrdias, que talvez em alguma época da nossa existência elas tenham feito sentido, mas nós estamos no século XXI, nós estamos aqui remotamente encontrados em lugar algum, no éter, estamos conversando, graças à tecnologia, mas para algumas coisas a gente faz questão de manter comportamentos da era do Paleolítico, e não tem a mínima vergonha de dizer isso. A gente inventa essas alegações, não, mas proteína é carne, não, mas os meus caninos, não, mas o ovo é uma coisa natural, e a gente, deliberadamente, a gente sabe que a gente está fazendo algo errado, mas a gente não quer largar essa teta, para usar uma expressão bastante infame, né? Por exemplo, o ovo, vamos falar do ovo. Hoje eu fiz uma postagem no Instagram que é exatamente isso. O ovo é o resultado da ovulação do ovário esquerdo da galinha, acho que é o esquerdo, o outro é atrofiado, é o resultado da ovulação, que ele depois ele recebe uma cobertura calcária e ele é expelido pela cloaca. E as pessoas comem aquilo e dizem, nossa, que delícia, né? Mas, assim, eu poderia usar alguns palavrões para dizer exatamente o que é isso, de onde esse ovo veio, e as pessoas ficariam chocadas, dizendo, não, mas peraí, não é bem assim. O leite. As pessoas tomam o leite de uma vaca, mas se você falasse que aquele copo de leite é leite de cadela, as pessoas, de repente, não conseguiriam dar um gole sem ter algum tipo de repulsa. Por quê? Porque nós, humanos, desenhamos linhas arbitrárias entre aquilo que nós aceitamos e aquilo que nós não aceitamos. Nós não aceitamos comer, consumir carne de gato, carne de cachorro, mas carne de cordeiro, carne de pato, carne de vaca, está tudo bem, porque nós elegemos alguns animais como os animais fofinhos e alguns outros animais como aqueles que eu não quero nem ver. O próprio pastor, no filme, ele trabalha durante um período da sua vida no abatedouro, no matadouro, a palavra certa é essa, matadouro. E ele fala, é um lugar que você tem que entrar, fechar os olhos e abrir esses olhos apenas quando você sai, porque matar um animal não é algo bom. Sabe daquilo, mas aí ele cria subterfúgios, ele cria situações para, de alguma forma, ele mesmo se proteger dessa reflexão, como é o caso do açougueiro. Aí eu chamo o açougueiro e ele faz o que tem que fazer, eu fico 2 dias meio mal, mas depois está tudo bem, vida que segue. É a mesma coisa a pessoa que faz alimentação com animais no laboratório. Não, eu estou fazendo isso porque eu estou lutando pela cura de uma doença. E muito dificilmente aquilo que ele está fazendo vai ser o responsável por um avanço significativo, né? Vocês não têm ideia da quantidade de animais que são usados e do que é feito com eles. Imagina, se você quer entender o que você faz, você provoca a dor nos animais, e você provoca dores absurdas. Então, eu só quis completar isso da Eveline, mas ela, na verdade, ela abordou muito bem o assunto, de que a linha que nós dividimos entre nós e os outros organismos, os outros condôminos desse condomínio, desse planeta único, que só tem esse, é uma linha arbitrária e que pessoas, por exemplo, como eu, como a Eveline, já começamos a ver essa linha como algo que está se desintegrando. A nossa relação com os animais, longe de ser de uma relação de amor, que é também, é uma relação de respeito. Eu não preciso amar alguém no Japão, ou na Síria, ou nos Estados Unidos, para defender os seus direitos. Então, essa é a questão. Lutar por direitos animais é lutar por justiça, por respeito, por equidade. Não necessariamente por amor. Você não precisa amar um camelo, você não precisa amar um elefante. Melhor se você o fizer. Mas a luta por respeito é essencialmente a luta por direitos aos animais. Sim, E antes me veio à mente, quando você comentava sobre que o capitalismo faz com que a exploração animal aconteça, né? Na hora que você estava fazendo a introdução do evento, e que isso acaba sendo apresentado de uma forma natural para as pessoas e faz com que as pessoas repliquem esse pensamento, né, de que elas precisam consumir carne, elas precisam consumir o leite. E uma coisa que eu tenho falado muito é que a democracia na mesa só vai chegar quando as pessoas entenderem, né, e for levado à grande sociedade, que isso é uma inverdade que só justifica a manutenção
do sistema como Sim. ele está. Porque quem produz a carne, que é incutido na Pois é. cabeça das pessoas que ela precisa ter carne, são os Sim. grandes pecuaristas. Quem produz o leite é a mesma coisa. Indústria de ovos é a mesma coisa. Só que enquanto não for falado para as pessoas que ela vai ter a mesma nutrição com um custo muito menor, você mantém com que grande parte da população seja refém, né, desse mecanismo, desse sistema. Porque ela acredita que ela precisa do leite para ter cálcio nos ossos do filho que está crescendo, ela precisa da carne, porque senão ela vai ficar anêmica, entendeu? Então, você incute na cabeça das pessoas que ela precisa continuar comprando o seu produto. Mas quem produz é meia dúzia, e quem compra são milhões de pessoas. Sim, Só que sim. esse sistema vai se perpetuar enquanto ele não for questionado. E aí o ativismo entra em campo. A gente precisa questionar, a gente precisa colocar na frente das pessoas essas informações, né? Aqui em Cascavel, eu estou com um colega tentando organizar um projeto justamente para a gente ir nas associações de moradores dos bairros onde tem a maior vulnerabilidade social, para mostrar para aquelas pessoas que elas conseguem ter a mesma nutrição com recursos cabíveis no bolso delas, sem precisar pagar pela carne de terceira que ela compra no mercado, que vai acarretar nela problemas de saúde, e daí ela vai manter a indústria farmacêutica que faz a exploração animal. Vocês conseguem entender que Sim, como eu disse, né? É um globo isso. Sim, a gente tem que ter os olhos atentos, né? Porque a gente está sempre com os olhos desatentos nesses momentos. Bom, eu vou tentar abarcar aqui agora esse tanto de pergunta, porque, meu Deus, as falas estão tão interessantes que aí o pessoal foi empolgando e agora eu vou tentar abarcar aqui. Mas antes eu só queria fazer um comentário, né? Assim como a gente refletiu aqui, a gente percebe essa dinâmica, né, de pessoas que estão ali, né, trabalhando e por mais que elas estejam trabalhando, elas estão ali explorando animais. Só que é interessante ver isso como também uma outra exploração, né, uma exploração exterior a ela, porque esse sistema que a gente vive, ele induz essas pessoas a terem uma única escolha também, né, então é muito difícil uma pessoa como o pastor, né, naquela situação, sair dali, mudar radicalmente a vida dele, sendo que ele foi induzido a vida inteira a só praticar aquilo, e é uma mudança que tem que ser exterior ainda a ele, né, igual a Eveline colocou, é uma mudança que parte também de uma mudança no sistema, né, que faz das pessoas, que a gente é pequeno, né, mas a indústria é grande. Então, é muito interessante pensar sobre essa perspectiva também, né? Eu vou ler algumas perguntas aqui das pessoas, que tem várias aqui. A Letícia colocou assim, bem antes, que ela queria saber sobre a avaliação da Eveline em relação às legislações que reconhecem os direitos da natureza, como Equador e Bolívia. Tem algum movimento nesse sentido no Brasil? Aí eu vou ler também a do Vinícius. Eu peço para que vocês, se possível, anotem, porque aí eu vou ler mais e vocês podem juntar uma pergunta com a outra, se for possível. Aí o Vinícius colocou assim depois: quais as novas metodologias para testes científicos que não fazem uso de animais? E depois ele perguntou... deixa eu ver aqui. O outro Vinícius perguntou: qual é a visão sobre a alimentação de proteína de insetos? A Samara fez uma solicitação de fala, que eu já te passo, Samara. E a Milena disse assim: não quer mais não? Não, pode deixar para o final, acho que é mais importante ler as perguntas deles. Tá bom, perfeito, então. A Milena fez um comentário com pergunta, né? Ela comentou assim: no filme Res Creata, tem um trecho que fala sobre coexistência e respeito com os animais na questão doméstica. Como se tirá-los da natureza não fosse problema se depois houvesse afeição e afeto. O que vocês têm para dizer sobre pessoas quererem domesticar animais? Principalmente, o que tem a dizer para pessoas que afirmam amar animais usados em corrida, apresentações, retirada de leite? Só o amor basta?
A gente pode, inclusive, fazer uma ligação aqui com que a pergunta da Milena sobre o hipismo, né? Que foi incluído agora nas Olimpíadas. Os cavalos das Olimpíadas, eles tiveram que ser transportados de avião, né? Eu acho não, é um dado, né? Quem treina com tal cavalo pode levar o seu cavalo para o país que a Olimpíada está acontecendo. Então, existe também esse tipo de perspectiva, né? Então, de esportes e tal. E, enfim, até onde isso é saudável, quais são os limites. E depois a Letícia perguntou também. Para o professor Frank, gostaria de perguntar qual a sua visão sobre os usos de visões biologizantes para justificar exploração animal. Por exemplo, uma suposta necessidade atávica do consumo de carne. Há na formação em biologia uma formação crítica nesse sentido? Bom, eu vou esperar vocês responderem essas aqui e depois eu leio as outras perguntas se tiverem mais. É isso. Deixa eu lhe perguntar. Eu vou me restringir, até para não ficar muito longa a resposta, vou me restringir à pergunta sobre os direitos da natureza e em relação ao meu posicionamento sobre a utilização de animais em esportes. E as outras perguntas que são muito mais específicas da área de biologia, eu não vou adentrar nesse campo, que aí a gente já tem quem manja aqui, né? Tudo bem, Então, pode ser. assim, nós temos alguns países que já reconheceram em suas constituições o direito da natureza, né? Aqui no Brasil, nós não temos positivado ainda, e eu não tenho informação, talvez o Frank tenha informação, de algum projeto de lei nesse sentido tramitando no Congresso. Eu não tenho informação de que exista algum projeto de lei tramitando aqui no nosso Congresso para reconhecimento dos direitos da natureza. Nós trazemos nas nossas peças, ano passado nós fizemos ação civil pública em relação às queimadas, né, no bioma pantaneiro, e nós trazemos nas nossas peças para apresentação ao Poder Judiciário toda a construção dessa teoria dos direitos da natureza, né, que nos países latinos aqui eles chamam de direitos da Pachamama. A gente faz essa criação, mas ela é uma criação ainda muito mais doutrinária, jurisprudencial, do que positivada. Positivado, em lei, nós não temos nada no ordenamento jurídico. Nós temos o Plano Nacional na esfera ambiental. Positivado é o que está escrito na lei, né? Existe uma lei falando sobre esse assunto, tem um artigo falando sobre isso é o direito positivo. Está escrito lá, não tem dúvida de que aquilo existe, né? Porque o direito, ele tem outras fontes, além da lei. A lei é uma das fontes do direito. Nós temos os costumes, nós temos a jurisprudência, nós temos a doutrina, nós temos outras fontes onde o Poder Judiciário busca informações para tomar as suas decisões. E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um vínculo muito grande das decisões com o positivismo, né, que é o direito escrito na lei. Se não está na lei, a impressão que dá é como se não existisse. Mas nós temos inúmeros direitos, e principalmente de minorias, que só foram conquistados por conta do ativismo judicial, porque pelo legislativo, por um direito positivado, ele não existiria. Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Foi um direito conquistado pelo ativismo judicial, porque o Poder Judiciário determinou que o Legislativo suprisse essa lacuna, porque a Constituição Federal proíbe esse tipo de discriminação. Então, não foi um direito que foi reconhecido pela via oposta, que geralmente o Poder Legislativo cria a lei e o Judiciário aplica a lei. Só que quando o Poder Legislativo é omisso, e aí a gente sabe, e o Frank trouxe no início da nossa conversa, a dificuldade extrema que nós temos de passar pautas que tenham direitos dos animais envolvidos, direitos de minorias envolvidos, é gigantesca. Então, muitas vezes, na omissão do Legislativo, o Poder Judiciário tem que mandar ele agir, né? E a gente precisa se utilizar disso. Então, a gente está trazendo nas nossas peças para criar esse arcabouço doutrinário e fomentar um arcabouço jurisprudencial sobre os direitos da natureza, mas nós não temos ainda no Brasil um projeto de lei nesse sentido. Em relação à pergunta da utilização de animais, né, para
para atividades esportivas, eu não considero um esporte, porque toda vez que a gente tem a utilização de um outro alguém para nos servir para uma prática, eu não consigo considerar ela um esporte, porque o esporte pressupõe voluntariado de quem participa. E o animal não está ali de forma voluntária participando. Ele não está reproduzindo comportamentos naturais da espécie dele, que em qualquer outro momento ele reproduziria. Então, a gente tem um treinamento para uma prática em que o ser humano quer realizar, né? Mais ou menos como a questão do laboratório. O ser humano quer as informações e explora o animal para conseguir. O ser humano quer praticar aquele esporte e explora o animal para conseguir. A gente viu ali nas Olimpíadas que teve animal fraturado, animal que foi eutanasiado, animal que foi autorizada a participação do atleta utilizando o seu animal enquanto ele estava com sangramento nasal, né? E foi autorizado. Então, eu acho que é uma objetificação, é uma visão utilitarista do animal, até porque esses atletas que se utilizavam de animais que fraturaram, que foram sacrificados, eles vão continuar praticando com outro animal. Então, ele troca o objeto de uso de exploração por outro e segue. Eu não vejo isso como uma relação entre humano e cavalo, porque é uma relação de exploração. Assim como a gente já teve com outros humanos em outro período. A gente tem uma exploração evidente e tem alguém que não gostaria de estar participando daquela prática, mas que está sendo forçado a participar. Se não tem voluntariado, não vejo como não ver que é uma exploração e que não pode se caracterizar como esporte. Mas é um território muito glamuroso, e principalmente quando você fala de Olimpíadas. Imagina, o atleta ama, eles vivem muito melhor do que a gente. E essa frase do eles são muito mais bem tratados do que nós é uma frase que a gente escuta sempre quando a gente fala sobre utilização de animais em eventos, por exemplo, rodeios, cavalgadas, vaquejadas, né? Nossa, mas esse cavalo é muito mais bem tratado do que a gente. É uma visão completamente distorcida das necessidades do animal e do respeito ao animal, né? Continua sendo uma exploração maquiada com outros nomes, maquiada de outras formas, e que sempre visa o lucro do ser humano, né? Seja por medalhas nas Olimpíadas, por financiamento, enfim, de diversas formas. Esse é o meu posicionamento sobre essa questão. Obrigado, Veline. E eu peço para que vocês tentem ser um pouquinho mais objetivos para a gente conseguir responder todo mundo. Só lembrando que o uso de cavalos nas Olimpíadas remonta à Grécia Antiga. Os primeiros registros das Olimpíadas são do ano 770 a.C., e já se realizavam corrida de cavalos, né, corrida de bigas, e desde então os cavalos sempre foram incorporados nessas provas e, obviamente, a Eveline está correta, não é esporte, não é nada bonito, porque o animal está lá sem opção, né? Com relação a que testes laboratoriais ou científicos hoje se utilizam menos de animais ou não se utilizam de animais, existem, depois que a tecnologia de você fazer com que uma célula ela possa ser desdiferenciada e transformada em qualquer célula que você deseja, isso inclusive garantiu um prêmio Nobel, um pesquisador japonês, muitas coisas têm sido apresentadas dentro do universo científico. Basicamente, o que se tornou possível e cada vez se torna mais possível é a recriação de órgãos. Então, vamos imaginar, eu pego uma célula tronco ou uma célula diferenciada, por exemplo, uma célula do pâncreas, eu faço ela voltar a um estágio de indiferenciação, ou seja, ela volta a ser uma célula coringa, ela não é nada, e aí eu, através de uma operação, né, de um estímulo da expressão de alguns genes muito específicos, faz com que aquela célula se transforme em uma célula de músculo, ou de músculo cardíaco, uma célula de fígado, uma célula epitelial, uma célula nervosa, assim por diante. E eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha muito com isso. Ele trabalha com a diferenciação de células, inclusive células nervosas, formando o que a gente chama de mini-cérebros. São pequenos aglomerados de células nervosas que começam a demonstrar uma complexidade, né, obviamente muito, muito, muito primária do que se encontra no cérebro, no sistema nervoso central de um organismo dito superior,
E, inclusive, isso está levantando várias questões éticas, né? Se você está começando a construir mini cérebros, será que você pode ter ali indícios de consciência, de estado de consciência? Será que é ético fazer experimento naquilo? Um dispositivo que ficou muito famoso, muito conhecido, é o que a gente chama de órgãos em chips. A gente consegue justamente separar algumas células muito especializadas do organismo, a gente coloca eles dentro de um sistema fechado, e aí a gente experimenta, a gente desafia essas células do fígado, ou células do coração, ou células imunológicas, para que elas reajam aos fármacos, às substâncias, aos protocolos que a gente queira. O que eu digo é o seguinte, a melhor maneira de você aprender entender o organismo humano é você experimentar sobre material humano. Pode parecer controverso, pode parecer polêmico, mas é muito simples. A maneira de você aprender a mecânica de um Boeing é você estagiar numa empresa que produz motores de avião e que monta esses motores de avião. Não adianta eu ser um mecânico de caminhão e tentar entender a mecânica de um carro de Fórmula 1. São dois veículos, os dois andam, mas existem sistemas diferentes. Existem coisas parecidas entre eles? Certamente, mas não é porque eu sei andar de ultraleve que eu estou habilitado a pilotar um avião a jato. É a mesma coisa entre os animais. Se você quer entender o animal humano, a genética do animal humano, a biologia, a bioquímica dele, a sua fisiologia, assim por diante, você precisa estudar o animal humano. Com relação a uma outra pergunta sobre o biologismo, essa narrativa biologizante de que nós precisamos comer carne e assim por diante, e, portanto, está justificado o uso de animais como fonte de alimento, eu quero lembrar que a nossa história é uma história que vai na contramão disso. Se a gente fosse seguir a rigor o que os seres humanos, os animais humanos podem e não podem fazer, a gente não teria desenvolvido, por exemplo, a tecnologia para voar, para mergulhar a grandes profundidades. Ou seja, a gente está fazendo o tempo todo coisas contra a nossa natureza. E, no entanto, quando as pessoas querem justificar a exploração animal, eles dizem, não, mas espera aí, a gente come carne desde os nossos primórdios, quando éramos caçadores-coletores. Ora, a gente vai no banheiro, a gente vai fazer as nossas necessidades biológicas e a última coisa que a gente faz lá dentro são coisas absolutamente naturais. A gente se utiliza de vários aparatos e dispositivos justamente para violentar, vamos dizer assim, o que seria a nossa natureza. Um cachorro, quando ele tem que fazer as suas necessidades, ele vai e faz. A gente não, a gente entra no local, passa a chave, tem um dispositivo de cerâmica, tem um rolo de papel higiênico, tem aromatizantes, enfim, é tudo contra o que a gente esperaria como sendo natural. Então, esse discurso é muito fraco, a gente pode encontrar diversos exemplos de como a gente, o tempo todo, está querendo subverter o que seria natural. E veja, eu não estou fazendo uma crítica nesse sentido, eu acho que a gente precisa se lembrar que nós somos uma espécie muito jovem. Estima-se que a espécie Homo sapiens ela tem aproximadamente 2 milhões de anos. O registro fóssil mais antigo conhecido pela nossa sociedade tem 250 mil anos. A gente tem que lembrar que os sumérios, a civilização antiga mais conhecida, tem aproximadamente 7 mil anos. A agricultura ela foi inventada há mais ou menos 11, 13 mil anos. E com a invenção da agricultura, com a invenção do cultivo de espécies para o nosso benefício, a gente abandonou todo um hábito nômade e a gente adotou um hábito de sedentarismo, de ficar próximo a uma região que tinha lençóis hídricos, justamente para cultivar essas espécies. A gente começou a domesticar alguns animais de porte menor, justamente porque a gente domesticava animais de porte menor porque a gente caminhava de um lado para o outro. Quando a gente estabeleceu em algum lugar, a gente se deu o luxo de começar a domesticar animais maiores. E, por exemplo, os bovinos, os bubalinos, eles começaram a ser domesticados justamente na fase em que a gente começou a desenvolver práticas agrícolas. Então, nós somos muito jovens em termos biológicos. Só para vocês terem ideia, nós somos a única espécie de hominídeo existente hoje, mas há cerca de 200 mil anos, 250 mil anos, nós convivíamos com outros tipos de humanos. O Homo neanderthalensis, os denisovanos, o Homo erectus, que foi um tipo de hominídeo, ele viveu sob a superfície do planeta por aproximadamente 1.500.000 anos. Uau. Nós
talvez não venhamos a sobreviver durante tanto tempo assim. A grande malandragem que nós usamos para justificar a nossa especialidade, né? A gente se acha muito especial, quando, na verdade, a gente é só um bicho no meio de vários outros, existem outros humanos, tipos de humanos, vivendo entre nós. Vamos imaginar, fazer um experimento mental, vamos imaginar que a gente descobrisse uma caverna secreta e a gente entrasse nela e descobrisse que lá estão vivos humanos, homens de Neandertal, homo neanderthalenses. O que a gente faria com eles? Nós os consideraríamos humanos? A gente iria fazer experimentação científica com eles? Eles teriam os mesmos direitos que nós? Porque talvez eles não tivessem uma linguagem desenvolvida como nós. Aliás, essa é uma outra bobagem que se fala. Os animais não têm linguagem, os animais não têm cultura, os animais não raciocinam, os animais não fazem projetos. Isso já está tudo desmistificado. Existem N evidências de que diversos animais têm interesses, fazem projeções, pensam no futuro, pensam no passado, né? Transmitem conhecimento entre gerações, o que é basicamente o que a gente entende por cultura. Tem, sim, aparato linguístico sofisticado, com semântica, com sintaxe. Eles são diferentes de nós. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, abandonar essa ideia de que nós somos especiais. Nós, sim, temos coisas especiais, assim como tem um pássaro, como tem uma aranha, como tem um elefante, e assim por diante. Vocês já pararam para pensar quem é que ensina um pássaro a fazer o seu ninho? Não, ele simplesmente sabe. Ele sabe voar, ele se lança e voa. Ele não vai para uma escola a voar. Ele não vai para uma aranha não aprende a fazer uma teia. Ela simplesmente tem esses atributos dentro dela. Assim como nós temos outros atributos diferentes dos deles, mas nem por isso mais especiais. Eu não sei se aqui eu devo responder alguma pergunta que o João Vitor ele colocou. Eu acho que em algum momento falaram o seguinte: essa questão de domesticar os animais e tal, e aí fizeram a pergunta, só o amor basta? Volto a dizer, o amor é um elemento muito importante nessa expansão no círculo de consideração moral, mas eu não diria que ele é fundamental ou necessário. Eu acho que o que deve, sim, governar a nossa relação de empatia, de cuidado com o outro, primeiro, reconhecer que existe um outro na nossa frente, seja ele da nossa espécie ou não, e a partir do momento que nós identificamos esse outro, identificamos que nele há uma subjetividade, uma individualidade, uma personalidade, uma visão de mundo, um aparato cognitivo, uma sofisticação psíquica, não importa que menor ou maior do que a nossa, a gente tem que começar a tratá-lo com dignidade. Dignidade que a gente gostaria que fosse aplicada a nós, se nós estivéssemos do lado dessa relação de um olhando para o outro. A grande vantagem que a gente tem é que não existe espécie, no momento, né, uma espécie alienígena que vem aqui para o planeta e diga, agora a gente vai domesticar vocês. Aí eu acho que tudo ia ficar muito claro. Com certeza. Inclusive, para finalizar mesmo, eu queria sintetizar. Não, estamos ouvindo. Tá mutado. Aí. Tá desligado Voltou. seu microfone. Voltou. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode refletir aqui, justamente com o que o Frank disse, e a Eveline também, é que a gente faz isso com os nossos próprios semelhantes, assim, da espécie humana, né? A gente fala, né, da carne, que a gente precisa da carne para evoluir, para ficar melhor, mas a gente não solucionou um dos problemas mais básicos da sociedade humana, que é a fome, né? Então, como é que a gente faz para passar disso, né? Então, vamos ver. A gente não solucionou um dos problemas mais básicos entre as sociedades humanas, que é a guerra. E a guerra gera o quê? Imigrações. Os países aí europeus, por exemplo, recebendo vários afegãos agora, enfim. Isso gera o quê? Situações de hierarquia. Eu sou europeu, então esses imigrantes estão vindo fazer o quê aqui no meu país? São tratados o quê? Como os outros animais, né? São colocados nessa situação subjugada. Então, é interessante refletir como essas relações capitalistas colocam em pauta até as nossas próprias relações humanas.
E se elas atuam em nós, seres humanos, por que elas não vão atuar, então, em outros animais, né? Então, é interessante refletir isso. Para concretizar esse nosso debate muito legal aqui, muito gostoso, eu queria apresentar duas imagens aqui, para a gente sintetizar e finalizar mesmo, que é para, né, fazer uma provocação mesmo a nós sobre o que a gente acabou de conversar e o que a gente está passando. A gente vê aí nessa relação animal que a pandemia, né, que teve aí o coronavírus vindo de um morcego, todo aquele contexto lá da China, né, que a população de lá é muito envolvente com os animais, eles comem demais animais exóticos e tal, e isso provoca toda uma discussão sobre o quanto a relação da cadeia de comida mesmo, né, da produção de comida nesse atual sistema pode provocar também mais pandemias em potente risco, né, de acontecer outras pandemias. Então, Corona is the virus, capitalism is the pandemic. O coronavírus, ele é o vírus e o capitalismo é a pandemia. Eu acho que é uma maneira de entender, né, que essas relações elas se colocam aí e se chocam. Então, é uma maneira que a gente tem de sintetizar o que a gente está aqui discutindo, né, que essas relações elas constantemente provocam isso que a gente está vivendo hoje, né, que é resultado dessa relação animal que a gente conversou nos filmes. E essa imagem aqui é uma recomendação também de um outro filme que a Netflix tem, que traz essa indústria que eu comentei e a gente também refletiu aqui juntos, que é o filme Okja, que também é do Bong Joon-ho, que foi o mesmo que ganhou o Oscar de melhor diretor por Parasita. Então fica aí a recomendação para quem não viu. Esse filme retrata o abuso, né, dos animais pela indústria alimentícia e o tanto que isso suscita em uma grande cadeia de lucro, né, e enfim, provoca esse tipo de reflexão. Bom, já que a gente está aqui caminhando para o finalzinho, e enfim, deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu queria agradecer imensamente a participação de todos aqui que, enfim, aceitaram o nosso convite. O Frank Alarcon e a Eveline Paludo. Foi um ótimo momento de reflexão sobre esse tema tão importante que é a causa animal, né? E obrigado também pela participação de todos que vieram assistir. Eu não sei se a Samara quer falar agora. Quer falar, Samara? Não, eu ia só comentar uma coisa mais fora de contexto já, enfim, acho que já fui contemplada nas falas do pessoal. Muito obrigada, gente. Então tudo bem. Enfim, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. A gente está mesmo caminhando para o finalzinho. E é isso. Se alguém não quiser falar mais nada, eu quero agradecer de novo pela participação de todo mundo que veio assistir também. Também as meninas da comissão que me ajudaram a organizar esse debate aqui. Obrigado, Luciana. Obrigado, Vitória. Obrigado, Samara, pela belíssima coordenação do projeto também. E aos interessados no certificado, eu peço que vocês preencham um formulário de presença e pesquisa aqui no chat do Zoom e também na descrição, né? Enfim, lá do nosso evento, na bio do nosso Instagram. Uma ótima noite a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. De novo. Obrigado a todos, foi um prazer conhecê-los e é um prazer falar sobre esse assunto. Espalhem isso entre seus colegas. Quanto mais gente estiver problematizando, refletindo sobre isso, maior a chance de que a gente tenha um mundo melhor. Exatamente. Eu, referendo as palavras do Frank, e repito o que eu falei hoje logo cedo, né? A gente precisa sempre estar falando sobre esse assunto e nunca se cansar e nunca desistir, porque a gente nunca sabe quando a pessoa que precisa ouvir isso vai estar conversando com a gente, que vai virar a chave e vai ter uma outra visão sobre todo esse sistema. Então, não desistam, o ativismo animal é incrível, é emocionante, mas precisa de uma garra, de uma perseverança, mas por eles vale a pena. Sim, muito obrigado de novo. Boa noite a todos, Tchau, obrigado. boa Tchau, noite. tchau.